Hoje recebemos com grande alegria a nossa amiga lá de Bauru, Ângela. É uma alegria recebê-la mais uma vez em nossa casa. Não vou me alongar porque o pessoal veio para te ouvir, Ângela. Seja bem-vinda, a casa é sua. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso Mestre amado, esteja conosco nesta noite e sempre. Agradeço uma vez mais o convite desta casa, que é tão gostoso estar aqui. E agradeço também ao pessoal de casa que nos acompanha. Bem, cada palestra que a gente estuda e tenta compartilhar com vocês algum assunto, é sempre um motivo de aprendizado primeiro para nós. E se tem uma frase do Mestre Jesus que me incomodou muito a vida inteira, é só a mais importante. Disse ele: amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Eis aí todos os mandamentos, todos os profetas. Está tudo aí. E isso sempre me incomodou, porque lá dentro de mim ficava uma vozinha: você está entendendo do que é que Jesus está te falando? Mesmo? E eu sou muito honesta, até comigo mesma, sabe? Eu falo, não estou entendendo assim. Eu acho que eu não estou entendendo amplamente o que Jesus coloca, porque a nossa evolução ainda, né? Nós estamos engatinhando nesse aprendizado. Mas a gente aprende procurando respostas. E foi aí, sempre que eu vou lendo alguma coisa, algum livro, vou assistindo palestras, né, de renomados estudiosos, eu sempre fui coletando alguma ideia sobre o assunto, até que um dia chegou às minhas mãos uma obra de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Eu até tinha ido em Araras para vê-lo, não sabia que ele viria a Bauru no ano seguinte. Está aqui no interior de São Paulo, eu preciso ver o Divaldo, porque é maravilhoso. E eu ganhei lá esse livro de presente. Todos, né, que levaram uma lembrancinha, e era este livro, que eu vou compartilhar com vocês. E é por isso que eu convido a todos nesta noite, para falarmos de amor. De muito amor. E que a gente possa chegar ao final deste estudo buscando amar mais, ainda que seja um pouquinho mais a cada dia, ok? Então vamos lá, a obra chama-se Garimpo de Amor, de Joana de Ângeles. Eu recebi o livro, eu tinha comprado um outro, a fila para o Divaldo autografar estava muito grande, e eu desisti, pus o livro debaixo do braço e vim embora. E ele ficou na minha estante um tempo, eu tinha comprado outro, fui ler o outro. Aí quando eu fui finalmente chegar nessa obra, que eu olhei o índice, são 30 capítulos falando de amor. O amor e o trabalho, o amor e o dinheiro, o amor e o relacionamento, o amor conjugal, o amor e os ciúmes, o amor e o relacionamento doméstico. Eu falei, nossa, vai 30 temas relacionados ao amor e o nosso cotidiano. Eu falei, eu tenho que entender, acho que agora eu vou conseguir entender um pouco mais. Mas Joana de Ângeles, ela vai soltando as informações ao longo dos capítulos. Então quase que eu tive que ler o livro inteiro para formular o estudo que eu trago para vocês. Mas eu acredito que vocês vão gostar, vai valer a pena. Mas convido, logicamente, a todos para fazerem a própria leitura da obra, porque a gente, né, cada um sempre tem uma experiência que toca mais quando a gente lê um livro. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Bem, eu queria narrar antes para vocês, rapidinho, uma história, que é a história da Dona Rose, uma senhora de 96 anos, que morava num asilo lá de Bauru. Quando eu a conheci, ela tinha 96. Depois fui ficar sabendo que ela tinha fugido de casa aos 92 e foi para o asilo voluntariamente.
Ela pegou a aposentadoria dela e falou assim, deixa eu ver aonde que dá para pagar. É aqui? Então eu vou ficar aqui. Pronto. Mas a história, eu não posso me alongar muito, mas eu fazia isso faz muitos anos, muitos anos. Eu fazia uma visita toda semana, né, para levar um abraço, né, enfim. E naquele dia eu entrei na enfermaria do asilo, que é a ala onde ficam os idosos que já não podem sair para a área externa, e tem sempre ali um enfermeiro, uma enfermeira cuidando. A maioria já sem lucidez, sem condições de se cuidar sozinho, de se alimentar. E assim a gente já, né, esperando que a pessoa não esteja em suas plenas condições, a gente simplesmente vai, pega na mão, faz uma oração, um carinho e vai passando, né, para o outro leito. E eu cheguei no leito, então, de Dona Rosa, e ela estava lá, amuadinha, muito frágil, né, de constituição física. Peguei na mão, que Deus abençoe. E ela virou e falou assim, oi, minha filha. Eu levei até um susto, porque eu não estava esperando que ninguém fosse responder nada ali. Ai, oi, boa tarde. Ai, que gostoso receber uma visita. Muito lúcida. E eu comecei a conversar com a Dona Rosa. Ela caiu, quebrou a bacia, aos 96, que era nessa ocasião. E ela dizia assim, em menos de 6 meses ficarei boa porque eu preciso voltar para o quarto. Não quero ficar aqui na enfermaria no meio dessa gente toda que não fala nada, só geme. E eu dizia dentro de mim, meu Deus, será que vai dar certo? Será que vai colar essa bacia? 96 anos. Mas quem sou eu para tirar a esperança dos outros, né? Não, com certeza. Vamos pedir a Deus que a senhora fique boa. Mas lá dentro de mim eu não tinha muita fé nisso, né? Não deu 6 meses. Lá pelo 5º mês eu cheguei lá, a cama da Dona Rosa vazia. Da Dona Rosa. Aí eu falei, meu Deus do céu, desencarnou, né? Ai, cadê a Dona Rose? Ah, não, Dona Rose está no quarto 7. Ai, que alegria, desci, ela realmente estava lá, quando a dorzinha. E travamos uma conversa que durou pelo menos 2 anos. Todo final de semana eu ia lá. Já falei dela antes em outras palestras, porque sempre tem alguma coisa que é legal trazer desse relacionamento, foi tão rico para mim. Eu era menina, tinha uns 20 e poucos anos, aprendi muito com ela. Mas ela me contou a história dela. Ela casou-se por imposição dos pais, né, que na época era bastante comum. E segundo ela, o marido, então, ela já era viúva, né, obviamente, e o marido não deu trabalho para morrer. Graças a Deus, disse ela. Deu um trabalho lascado a vida inteira. Mas para morrer não deu. Assim é a narrativa dela. Eu falei, mas que bom, né? E ela disse, então, que tinha 3 filhos. O filho mais velho, um orgulho, engenheiro formado, que conseguiu altos postos, né, na aeronáutica, se não me engano. Um homem muito competente, muito responsável, fez uma carreira brilhante. E ela dizia isso com tanto orgulho, com tanta satisfação de mãe. E o seu segundo filho tinha o dom do comércio. Ele ia muito bem na arte de ser comerciante, sim. Teve uma loja de tecidos, disso, daquilo, foi muito bem, casou-se. E a sua filha mais nova, segundo ela, teve um destino excelente, ela casou-se muito bem. O que na época era desejado para a filha. Mas, enfim, encontrou um marido bom, que era gentil com ela, cuidava dela com muito carinho. E isso para uma mãe é sempre uma satisfação, né? Que o nosso genro ou a nossa nora cuide bem dos nossos filhos. E ao dizer isso, eu pensei, gente, que alegria, que orgulho, né? Ter os filhos tão bem encaminhados, né? Bem, Dona Rose, e o mais velho, ele já veio aqui ver a senhora? Ela disse, minha filha,
Ele manda telegramas. Pode olhar na minha cômoda, naquela gaveta, que tem telegrama dele. Eu falei, não vou olhar. Ela, não, olha, por favor, lê para mim, porque eu não estou enxergando mais. Ah, falei, tá bom. Aí fui lá procurar o telegrama. E encontrei um telegrama de pelo menos uns 3 anos antes. E procurei de novo, e era o último, era o mais recente. Eu falei, será que é esse aqui, dona Rosa? Está escrito assim, mamãe, estou bem, fique com Deus. Sim, é esse. Viu? Ele está muito bem. Fico muito feliz de ouvir isso. Eu falei, mas já tem 3 anos que ele mandou essa comunicação. É, minha filha, ele é um homem muito ocupado. Eu pensei, de fato, deve ser. E fiquei pensando dentro da minha cabeça, será que ele está vivo? Porque ela com 96, o filho mais velho tinha mais de 70. Será que aconteceu alguma coisa? Né? Enfim, 3 anos sem falar nada. Mas a gente fica quieto. Né? Em uma outra ocasião, ela me falou sobre a filha mais nova. E eu perguntei. E ela faz uma ligação ou veio visitar a senhora? Não, minha filha, ela mudou-se para o sul do país com o marido novo, com o marido na época, né? E depois ela teve um problema na perna muito grave e não podia mais se locomover, pobrezinha. Eu falei, é mesmo? Tem muito tempo isso? Ah, sim, ela era jovem ainda. Falei, e ela nunca mais saiu da casa, né? Ela ficou completamente imóvel. O que sei dizer é isso que me chegou de informação. Mas é muito difícil levar uma vida com uma limitação. Então, não tem problema que ela não venha me visitar. É muito difícil mesmo. E enfim, o filho do meio, quando ela me contou, foi aquele com quem ela viveu mais tempo. Ele casou-se e continuou morando com ela, na casa dela. Aí ele trouxe a esposa para morar com ela. E aí, com o tempo, eles formaram família, vieram os filhos, e a casa foi ficando pequena para todos. E os filhos foram crescendo e querendo o seu espaço na casa, e então ela foi colocada no quartinho dos fundos. E um dia ela escutou a nora dando, de alguma forma, a entender que ela pudesse atrapalhar e que eles precisavam daquele quartinho dos fundos. Foi aí que ela pegou a mala e falou, eu não preciso estar aqui, o meu filho precisa desta casa. Então, eu vou embora. Porque realmente eu não preciso mais de tudo isso, ele sim. E aí ela foi, tinha parentes em Bauru, isso era em outra cidade, pediu para esse parente ajudá-la a se colocar aqui em Bauru, né? Aqui, Bauru, para mim tudo é Bauru, né? E assim ficou. E eu fiquei pensando, né? Por muito tempo eu fiquei pensando na minha cabeça, que sentimento é esse que anima o espírito de uma mãe, de uma pessoa, a perdoar tão amplamente, a enxergar o lado positivo de cada situação de uma maneira com tanta bondade? Que sentimento é esse que não suspeita mal de maneira nenhuma e nem espera nada? Ela não esperava que nenhum deles fosse visitá-los. Nunca ela falou, pelo menos para mim. Ai, não vejo a hora de algum filho, ou morro de saudade. Ela nunca falou nada. Ela simplesmente falava que eu devo aceitar o que a vida me traz. E ponto final. Bem, em determinado momento, nós tomamos conhecimento desse trecho do nosso Evangelho de Jesus, na verdade, a carta de Paulo aos Coríntios, é um trecho bastante famoso, todo mundo conhece. O amor é paciente, é benigno. Não é invejoso, não trata com leviandade. Não se ensoberbece, não busca os seus interesses.
não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando eu parei para refletir melhor sobre esse trecho, eu pensei, este é o sentimento de Dona Rose pelos filhos. E este sentimento chama-se amor. Bem, essa passagem, ela tem duas traduções, como já deve ser conhecido de vocês. Uma utilizando a palavra amor e a outra utilizando a palavra caridade. Pesquisando um pouquinho lá, a questão da formação da palavra, enfim, tomei conhecimento de que, no grego original, eles usam a palavra ágape. E ágape, em grego, significa o amor comportamento. Não é o amor sentimento, é o amar sentimento. Não é o amor fraternal, não é o amor romântico, é o amor comportamento, como eu ajo. E aí eu entendi por que a dúvida, né, das traduções. Se eu falo em amor ou se eu falo em caridade, eu estou falando praticamente da mesma coisa, que é o comportamento amoroso. Ou, como diz Kardec, a caridade moral. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec explana bastante sobre as caridades morais. Aquelas que a gente não gasta dinheiro, mas custam muito para nós, porque envolve as nossas decisões de comportamento no dia a dia. Então, de fato, nós estamos falando da mesma coisa. A caridade moral é o amor em ação. E é deste amor que a gente carece, que a gente precisa compreender e buscar a cada dia mais. Bem, agora voltando para a obra Garimpo de Amor, Joana diz o seguinte, Joana de Ângeles: amor e espiritualidade são termos de uma mesma equação da vida. Pode-se medir o grau de espiritualidade de um indivíduo pela sua capacidade de amar. Então, quanto mais eu consigo exercer este comportamento de amor, esse comportamento amoroso, mais espiritualizado me torno. E ao contrário, quanto menos, mais materializado eu sou. Né? Não me torno, já sou. E ela diz assim, que a conquista da espiritualidade é assinalada pelos inúmeros passos do amor. Eu adoro um passo a passo. Né? A gente que faz artesanato, não gosta dos passo a passo? Fica fácil de entender quando tem um passo a passo. E aí ela fala os passos do amor. Eu falei, opa, agora sim eu vou entender finalmente a fala do Cristo. Mas ela vai diluindo esses passos ao longo dos capítulos e eu saí coletando. Pode ser que tenha algum numa ordem invertida? Pode, porque tem algumas leituras que são possíveis ser feitas. Mas eu faço uma proposta para vocês. Vamos lá. Não vai aparecer assim, tá? Eu montei em forma de gráfico para tentar ficar mais fácil para nós. O que Joana nos coloca? Sendo bastante racionais agora, para a gente entender mesmo o nosso sentimento, o nosso comportamento. Opa, vamos lá. Quanto mais materializado é o nosso sentimento e comportamento, menos amor. O que é materializado? Voltado à matéria, como o uso da força, a posse do outro, o desejo de dominação, sou eu que mando, ou a imposição, é do jeito que eu quero. O egoísmo, o interesse pessoal, faço porque tenho algo que me interessa nessa relação.
Ainda temos esse tipo de relacionamento e chamamos de amor. Ok? Egoísmo, eu primeiro, ou tudo para mim, né? Vou pensar no meu e o outro fica para depois. Necessidade de retribuição. Eu dou de mim, mas eu quero de volta. Eu sou amoroso, mas eu quero que seja amoroso comigo. Eu faço algo pelo outro, mas eu quero gratidão. Ou reconhecimento. E por aí vai. É um amor que ainda necessita de estímulos. Sim, necessita de estímulos diários. Né? Não dá, ele não sabe alimentar-se ainda em si mesmo. Precisa aguar a plantinha. Precisa de expressões de amor. Que é um outro capítulo que eu não coloquei nesse estudo de hoje, porque não ia caber. Mas é outra vertente da questão do amor. Uma coisa é o agir, comportar-se, outra coisa é o expressar. Quem precisa de estímulo, precisa que o outro expresse o que está sentindo. E a ilusão? A ilusão de que o outro deve ser aquilo que desejamos. E não aquele que é. Ilusão é quando nós não enxergamos o outro. Esse ainda é um amor materializado. Material, né? Ligado à matéria. Bem, mas em dado momento... Ai, quebrei. Vamos lá. Vamos ver. Esse é o milagre da multiplicação do controle. Virou 3. Perdão, querido. Vamos ver se eu não quebrei. Aí. Vamos lá. Em dado momento, acontece uma mudança. E aquela ilusão começa a se desfazer e nós começamos a enxergar o outro. E em enxergando o outro, começamos a compreendê-lo. Porque já somos capazes de nos colocar no lugar dele. E aí as suas dores, as suas preocupações e a maneira como ele enxerga a vida, fica mais fácil para nós compreendermos. E compreendendo, desperta em nós a compaixão. Porque nós percebemos o quanto dói dentro do outro situações que ele tem dificuldade para viver. E tendo compaixão pelas suas dores, nós conseguimos perdoar. Porque percebemos que o outro já está sofrendo talvez o suficiente. E perdoando, é mais fácil para nós trabalharmos a questão do orgulho, transmutando em humildade. Não é mais importante que a gente se imponha, que a gente seja importante, que a gente seja o alfa, né? Quem é que manda. Não, nada disso é importante mais. Isso é humildade. E desenvolvendo a humildade, a gente deixa de fazer ao outro imposições. Não é mais como eu quero. Não precisa ser como eu quero. O outro é como é. E a gente vai ficando bem com isso. Lidando bem, sem fazer imposições. E aumenta então em nós a disposição para servir. Porque percebemos a dor do outro, temos compaixão por ela, e a compaixão demanda uma ação. Né? Diferente da piedade, que é simplesmente aquele, ai, coitado. A compaixão é assim, nossa, coitado, o que eu posso fazer para ajudar? E aí entra lá na frente um sentimento e comportamento, né? Sofisticadíssimo, chamado companheirismo. Para haver companheirismo, eu não posso querer impor o meu lado.
Eu tenho que estar disposto a ceder, a deixar para lá e a ver o que é melhor de 2, ou de 3, ou de 5, enfim, o grupo familiar. É sofisticado. É por isso que muitas vezes a gente não encontra com facilidade o companheirismo nos relacionamentos. E não é só com relacionamento afetivo, romântico. Com amigos também. Não é? Às vezes a gente espera, é difícil encontrar aquela amiga que é pau para toda a obra, né? Você que fala assim, quer vir tomar um café em casa? Vou. Ah, hoje eu estou a fim de sair, vamos no cinema? Vamos. Ou então, vamos fazer o crochê? Vamos. Não, né? É difícil encontrar uma amiga que tenha toda essa disposição. E nem a gente tem, para ser tão companheira assim. Ah, não gosto disso, não vou, vai você. Né? Mas a gente chega lá. Depois disso, a gente vai para um nível mais ainda espiritualizado, que é pensar no outro antes do que pensar em nós. Isso é para o bem do outro, eu faço, mesmo que não seja para mim. Até o suprassumo, né, do sentimento espiritualizado, do amor espiritualizado, que é servir sem esperar nada em troca. Porque a gente gosta de servir. A gente gosta de agradar os nossos familiares. Não é? Gostamos de fazer aquilo que os nossos queridos gostam, o bolo preferido, a comida, o passeio. Mas sem esperar gratidão, sem esperar a visita no asilo depois. Conseguimos chegar neste nível de desprendimento? Bom, olhando para esse gráfico assim, normalmente a gente pensa, deixa eu ver o quanto o outro me ama, né? A gente faz a continha em cima do relacionamento com o outro, mas a conta, na verdade, que eu gostaria de convidá-los hoje, é para que a gente veja o quanto nós amamos. Não vamos pensar no amor do outro para conosco. Vamos pensar no nosso para com os outros. Quem são esses outros? Vamos começar pelos fáceis. Por exemplo, os filhos. Já sou capaz de fazer tudo por ele. Sem esperar nada em troca? Sem esperar perdão? Sem esperar retribuição? Ou, já sou capaz de perdoar pelos inúmeros erros que ele cometeu, embora eu tenha tentado direcioná-lo o melhor possível? Mas com o filho é mais fácil da gente chegar nessa sutileza. Não é? E com a nossa mãe? Às vezes sim, dependendo das ligações pretéritas, sabemos que temos vínculos muito fortes com aqueles a quem já amamos em vidas anteriores. Mas também a doutrina espírita nos fala que a família é onde os nossos desafetos se reúnem para um fortalecimento de vínculos. Então acontecem as mágoas, principalmente na infância. E será que já somos capazes de perdoar a negligência daquela mãe que trabalhou demais e esteve ausente? Já somos capazes de perdoar a agressividade daquela mãe destemperada? Porque dentro de si ela é assim? Já somos capazes de nos tornarmos companheiros dela até quando precisar? Ou não? Ou estamos lá atrás ainda, fazendo imposições. Quero que você seja desse jeito ou daquele. Isso é o que uma mãe deveria ter sido.
mesmo para o pai, né? Já compreendemos o pai como ser humano, em evolução, como todos somos, ou ainda exigimos dele o super-herói? E eu acredito que para os meninos, papais, é uma carga muito pesada. Exigir que seja um super-herói, que acerte em tudo. Talvez não, talvez ainda temos interesses, ajudo porque quero ser ajudado. Ou talvez não, talvez tenhamos por ele uma ligação profunda, em que o que ele precisar eu vou ajudar, não importa o quê. E não importa se volta, se não volta. Não importa se ele não demonstra por mim o amor que eu gostaria que demonstrasse. Mas se ele precisar, tudo farei. Aí estaremos aqui. Cônjuge. Será que esse é o mais difícil, né? Será que passamos do momento de imaginar que ele é o par ideal, o príncipe encantado, a princesa encantada, perfeita, como nós imaginamos em nossa ilusão? Já conseguimos enxergar no nosso cônjuge o outro como ele é, compreender as suas dores, ter compaixão por elas, lembrar que ele tem uma trajetória imortal de vivências que fez com que ele seja hoje a pessoa que é, com a riqueza de sentimentos e comportamentos que ele tem. Tanto para positivo quanto para negativo, enfim, o universo de valores que ele é hoje e que nós não temos como fazer encaixar no moldezinho que a gente cria. E quando nós fazemos isso, nós estamos amando pouco. Nós amaremos mais quando passarmos a compreender, a aceitar, a ter compaixão, a servir. E, por fim, a servir sem esperar nada em troca. Esse aqui do parente eu coloquei só para a gente, né? Só para eu lembrar uma coisa. Vocês já emprestaram dinheiro para parente, não é? O que acontece? A gente para nessa aqui, ó. Retribuição. Cadê que o dinheiro volta? Acabou a amizade. Acabou a amizade, acabou o relacionamento de família, porque a gente espera a retribuição. Bem, amigos. Amigos são os irmãos que a gente escolhe nessa vida. Não são irmãos de sangue. E a gente escolhe acolher. Mas muitas vezes também estabelecemos relacionamentos muito superficiais com os amigos. Que não chega muito longe, é mais assim, você vai na minha casa tomar café, então eu também vou na sua. Mas se você não vier na minha, eu também não vou. Só eu que vou na sua e você não vai na minha? A gente não tem amiga que faz isso? Né? Só eu que vou na sua casa, você não vai na minha. Você quer que eu pague a gasolina ou você quer que eu seja compreensível? Né? Tem hora que não dá. Ou será que a gente é capaz de amar um amigo? Olha como é ligado à matéria, hein, gente? O mesmo tanto que nós somos capazes de amar alguém que é do nosso sangue. Por que a gente faz essa diferença? Porque somos materiais. Se é do meu sangue, eu vou lá longe na minha capacidade de servir. Ah, não é? É só um amigo? Então, a gente mantém lá na relação de troca. Se é assim com um amigo, que dirá o pedinte que passa na rua? Qual é a nossa escala de envolvimento com as dores do outro que não pertencem à nossa convivência social? Da criança que passa fome na África, das famílias refugiadas da Síria, que passam atrocidades. O quanto eu olho para elas e falo, meu Deus, compreendo que aquilo é uma dor superlativa. Preciso fazer alguma coisa. E eu sei que não vai voltar para mim. Porque se eu ajudar com algum dinheiro, a Cruz Vermelha, sei lá, eu não sei se eles vão usar o dinheiro certo.
Eu quero crer que sim, mas eu também não vou ver com os meus próprios olhos a salvação acontecendo. Mas ainda assim eu me preocupo com eles. Esse é o amor que nós poderíamos dizer ideal. Mas só em relação aos de fora? Não, porque às vezes a gente tem este amor para com os de fora e para com os de dentro inverte. Isso também é comum, né? Para dentro de casa, inverte. Para fora, é só gentileza. Também está errado. Aonde é que está o amar ao próximo como a si mesmo? Amar a Deus sobre todas as coisas. É quando nós conseguimos nos espiritualizarmos para com todos os atores da nossa vida. Atores que a gente fala, né? Todas as pessoas que passam pela nossa vida nos mais diferentes papéis sociais. Seja de familiar, seja colega de trabalho, seja amigos do centro, parente, sogra, ex-sogra, agora é uma categoria nova, né? Ex-sogra. Quando conseguirmos servir, sem esperar nada em troca, de todo e qualquer ser que passa por nós, aí sim estaremos num grau de espiritualização extremamente refinado. E aí eu pergunto para vocês, quem é mais feliz? Quem está sentindo raiva porque tinha e perdeu? Quem está nervoso porque esperava uma retribuição e ela não aconteceu? Quem tinha uma ilusão e se decepcionou? Ou quem é mais feliz? Quem compreende? Quem se dispõe a servir e não esperando nada em troca, se não vier nada, não houve nenhuma perda. Portanto, amar mais, espiritualizar-se mais, é estar em paz. E eu vou colocar a palavra paz como sinônimo de felicidade para nós. Porque convenhamos, né? Dá para ser feliz sem ter paz? Bem. E aí? Nós falamos que existe o momento da virada, né? Que a gente sai do eu, do ego, como diz Joana de Ângeles, para transcender. O que determina essa mudança, esse momento X aí da virada? Ela diz o seguinte: é o momento em que o indivíduo descongela a indiferença. Eu achei isso muito importante. Descongelar a indiferença. Nós, normalmente, até aqui, a gente é indiferente. A gente está preocupado com os próprios interesses e não estamos, né, percebendo o outro e nem a nós mesmos. Como que a gente descongela a indiferença? Joana de Ângeles coloca, não só nessa obra, como em muitas outras de uma série psicológica bem complexa até, mas algumas com uma linguagem mais acessível, que a chave está aqui, ó. Quando nós cuidamos da nossa criança interior ferida. Divaldo fala, até por conta do aprendizado que Joana traz, todos nós temos uma criança ferida dentro de nós. Que criança? Nós, que fomos feridos na infância por N situações que nos ocorreram. Algumas deliberadas, outras não, mas de qualquer forma, o nosso espírito se machucou com aquelas vivências, ou com aquela negligência, ou aquele abandono, ou aquela falta de carinho, ou aquele excesso de rigor, ou aquela agressividade, enfim, a criança ficou dolorida. Nós crescemos, o mundo de relações nos chama
à atitude responsável e aos papéis sociais, mas aquela criança ficou lá. E enquanto a gente não cuidar dela, nós não conseguimos virar, descongelar a indiferença. O que é cuidar dela? Se eu não reconheço, se eu sou frio com a minha criança interior, se eu não reconheço que dentro de mim existe um vazio, existe tristeza, existe dor, existe abandono, rejeição, se eu não identificar isso em mim, como é que eu vou identificar no outro? Eu não sei o que é isso, mas quando eu passo a me perceber, eu percebo o outro. Eu falo, nossa, isso me magoou. Quando alguém passa por uma situação, você fala, eu sei o que está passando. Começa a empatia. Então, a primeira coisa, enxergar a si mesmo. Enxergar as dores da sua criança. Ah, mas isso vai doer. Vai doer um pouquinho. Não tem problema. A gente quer que ela doa um pouco, mas cada dia menos. Então, nós vamos ter que diluir esses sentimentos. A criança ferida pela crítica excessiva, ela exerce sobre si mesma uma rigorosidade, uma autopunição, inclusive, para cada erro que ela comete. Ela cresceu com essa ideia de que não pode errar. E ela continua se punindo disso. Ela vai perdoar alguém? Ela vai conseguir chegar nesse nível de perdão? De maneira nenhuma. Enquanto ela não se perdoar, ela não consegue perdoar o outro. Por uma questão de referência. Às vezes somos muito cruéis conosco. Não nos permitimos o lazer, o descanso, o carinho, e eu diria mais, o sorriso. Às vezes não nos permitimos sorrir, como se isso fosse fraqueza. Isso chama-se crueldade conosco. Enquanto somos cruéis conosco, não teremos compaixão para com o outro. Não sabemos fazer isso. Culpa. A culpa dá origem a quase tudo aí, né? Enquanto ficamos nesse processo de nos culparmos indefinidamente, não seremos capazes de perdoar também. Culpamos o outro. E o nosso ego tem os seus mecanismos, né? Às vezes a pessoa cria uma ilusão de que ela é a correta e joga a culpa para frente. Mas lá dentro, o inconsciente dela está falando. E a criança ferida dela está gritando, olha, eu preciso me livrar disso aqui. Enquanto nós não nos livrarmos da culpa, nós não conseguiremos perdoar o outro. E aí também o orgulho nessa mesma linha. Bem, Joana diz o seguinte: de todo o livro, foi a palavra que me tocou profundamente. Reabilita-te. Reabilita-te. Cuida de si mesmo. Cuida da sua criança ferida. Para que você possa caminhar para o amor espiritualizado. E olha só que bacana. Para amar é necessário começar. Não é uma coisa que do nada vai aparecer. Nós temos que exercitar isso. Ninguém será surpreendido pela pujança do amor total sem haver iniciado em pequenas experiências e vivências do cotidiano. É no dia a dia que a gente vai começar a transmutar aquelas feridas em cura. Inclusive conosco. É no dia a dia, nas pequenas ações. Joana nos chama a atenção para o exercício diário da reflexão. É a gente pensar. Sermos honestos com a gente mesmo, né? Sem
vitimismo, não é isso. Ah, eu errei, não valho nada mesmo. Não ajudou em nada levar para esse lado. É a reflexão. Vão surgir os fantasmas do passado, os impositivos de culpa, acusações incessantes. Sim, deixa vir. Para daí, deixar que ele saia de você. Dilua este sentimento. Mas vai fazer isso como? De uma hora para outra? Não. Sentiu vontade de se censurar, se criticar por alguma coisa que deu errado? Breca e exercita. Não, peraí. Ao invés de eu ficar me culpando, me punindo, me censurando, eu me proponho a fazer diferente na próxima. E talvez eu não consiga. Logo na primeira, talvez eu erre mais algumas vezes, mas não tem importância, eu vou continuar tentando fazer melhor. Aí é uma caminhada proativa, é uma caminhada para cima. Mas é no dia a dia que a gente vai ter que observar. Estou me culpando. Não, para. Vamos renovar. Culpar não vai me resolver. O medo tem um outro capítulo inteiro. Todo mundo vai querer ler o livro, né, gente? Esse é o meu objetivo. Joana fala um capítulo todo sobre o medo de amar. E o medo de ser amado. De onde vem esse medo? Dos insucessos, né, anteriores. Porque a gente se machucou antes. A gente fica com medo de se machucar de novo e fica com o coração fechado, armado. E Joana diz assim: abra o seu coração, desarme-se. Como? Pela confiança e pela inocência. A gente não fica esperando assim. É um relacionamento novo, confia e espera dele o melhor. Isso é inocência, esperar dele o melhor. Mantenha o coração aberto. Porque se esse relacionamento não for bom, a vida vai trazer outro. E você vai estar com o coração aberto para receber. Mas se estivermos fechados no ressentimento, não vamos ter a capacidade de amar e de ser amado. Vamos eliminar a crueldade, né? Sendo amoroso conosco mesmo. Nos permitindo, nos acolhendo. Reflitam. Nós somos amorosos conosco. Acolhemos com compaixão as nossas dores, sem vitimismo. Procuramos ser mais felizes no dia a dia, com aquilo que temos em mãos. Nós precisamos descongelar a indiferença que temos para conosco. Joana diz: põe a luz da compaixão por ti mesmo nos olhos da tua afetividade. Olha para si mesmo com compaixão. Você não está bem naquele dia? Enxergue-se. Fala, puxa, não estou bem. E o que é compaixão? Não, o que seria a crueldade? Você tem que estar bem, levanta, vai trabalhar, está bem ou não está bem? Não, calma. O que é a compaixão por si mesmo? O que eu preciso fazer para ficar bem? Preciso tomar um banho, um café, fazer uma oração, me equilibrar. Faça, para então se sentir bem. Isso é a compaixão por si mesmo. Bom, assim nos disse nosso Mestre amado: amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Agora a gente entende por que ele disse isso. Porque se nós não nos amarmos, realmente não conseguiremos amar o outro. E ele disse mais:
Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como que Jesus nos amou? Em que nível de espiritualização? Servindo sem esperar nada em troca. E ainda assim sendo crucificado, maltratado, incompreendido. Mas serviu, amou. Um pouquinho mais a cada dia, não vamos nos tornar alguém altamente espiritualizado e que ama incondicionalmente do dia para a noite. Mas um pouquinho, um degrauzinho em cada relacionamento, nós podemos tentar exercitar no nosso cotidiano. Porque ninguém há no mundo, nos diz Joana, que não mereça ser amado e amar, que não seja merecedor de amar e ser amado. Que Jesus nos abençoe.